salve, camaradas, vamos lá, né? Mais uma bomba gigantesca, né? Desde 2016 para cá, o que mais a gente está acostumado é com essas bombas e a gente se acostuma, mas a gente entende, né, o porquê que ninguém faz nada, né? E 2018 para cá, trilhões de bombas e não sei o que precisa, né? Que esse cidadão chamado Bozolixo faça para ele ser preso, né? Eu acho que nem se ele matar alguém, ele vai ser preso, né? Então, ó, o Marcos Duval, né, disse que, né, o Bolsonaro, né, tentou ali coagi-lo para dar o golpe, né, prender Alexandre de Moraes, Xandão, e tirar posse do Lula, né, dar o golpe, né? Então, isso mais uma, tá? Só para a gente refrescar a memória, né? Rachadinhas, né? São 34 anos de rachadinhas, certo? O primeiro caso foi em 2018 que veio à tona, né? Conheci há muito tempo, mas enfim, né? E revelou aí do COAF, né? Que ele quis acabar, né? Do Fabricinho, né? De Queiroz, que tentou, né? Do Leite lá, tentou, né, que foi assessor de Flavinho, que pagou lá a escola das filhas, né, com o nosso dinheiro, pagou a mensalidade, plano de saúde, tudinho, com o nosso dinheiro, né, da rachadinha lá pro, né, da filha do Flavinho Bolsonaro, né? E funcionário fantasma é o que mais tinha no, né, o primeiro foi, né, foi Flávio, foi Eduardo primeiro, né? O primeiro fantasma mesmo foi Eduardo, né? O Alberto Jefferson colocou ele, né? Ele tinha que estar trabalhando, né? Para você ter uma ideia, em Manaus e ao mesmo tempo ele tinha que estar, né? Lá em Maceió, então bem pertinho, né? Que ele fazia faculdade, né? Lógico, era bem distante, mas não tão assim, mas é uma brincadeira. Depois tem a Val do Açaí, né, que ele disse que não, ela fazia coisa para mim e tal, não sei o quê, depois disse que não fazia, né? Então por que ele demitiu? Né? Se ela trabalhava, era regular, era só puxar as câmeras, ver o ponto e pronto, mas não, demitiu ela, então confessou que ela era ela. Associação a milícias, né? Isso aí a gente sabe de cara, né? Por isso que ele favoreceu, né, o lobby de armas, né? Porque ele está preocupado que você fique armado, né, para se defender, o cidadão de bem tem que defender, né, a liberdade. Não, isso não é. Ele está preocupado com você de forma nenhuma. Ele está preocupado em encher o rabo, o bolso de dinheiro. E aí o Eduardo Bolsonaro, né, se você quebrar o sigilo bancário e telefone, você vai ver o lobby, o quanto que ele ganhou de dinheiro aí com essas, né, com as fábricas, né? Somente as CACs, tal, não tem tanto empreendedor assim para montar as CACs. Então isso são, né, bandidos, milicianos que estão, né, montar suas fábricas, os seus clubes de tiros, né, e legalizou as armas para o crime, né? Então tem aí o Nóbrega, né, que aí, coincidentemente, né, foi associado ali ao assassinato da Marielle, que se Deus quiser vamos descobrir esse ano, né? O cheque de Queiroz, 89 mil para Micheque, e até hoje, né, ela, né, interessante, né, veja só, ela tem condições de emprestar dinheiro, né, porque ele disse, não, ela emprestou para ele, que é estranho, né, porque um cara que movimenta milhões, né, e o próprio delegado, o próprio advogado dele disse que, né, ele tinha dinheiro, ele, né, tinha condições e tal, e aí ele pega dele emprestado como cheque, e Micheque hoje não tem dinheiro, usa crédito, cartão de crédito de outra pessoa. É meio contraditório, não, porque naquela época, para hoje, eu acho que ela ganhou mais dinheiro, porque o cara, como presidente, né, trabalhador, que o Bolsonaro é, né, trabalha muito, né, então, assim, então meio estranho. Então, por 27 cheques até hoje, né, e foram 1.512 repasses para Queiroz, né, sacava na boca do caixa. E outra coisa, pessoal, isso você tem áudios, né, porque se fosse alguma coisa rasurado, no instante era preso, né? Né, um contrato de um triplex, por exemplo, rasurado e tal, mas, né, vale como mais prova do que um áudio, né, como o do Temer,
né, que estava inaudível, né, falando tudo lá, temos que manter isso. Mas enfim, Bolsonaro dando uma forcinha para esconder Queiroz, né, com o Frederico Wassef, né, Ministério do Meio Ambiente, investigado envolvimento com madeireira, um absurdo, né, que é o preso mais solto no mundo, que é o Salles, que é um cara que, assim, é inacreditável o que esse cara fez, e ele está solto, né? O que ele fez com a vacina é um absurdo, tá? Ele tinha que estar preso. Bolsonaro tem que estar preso só por isso aí, tá? Só por isso aqui já tinha que estar preso há muito tempo. O que ele fez com a vacina foi um crime, tá? Ele, em outubro, novembro, ele vem e fala que você em outubro, sei que essa preocupação com vacina, todo mundo quer vacina, e em novembro ele liga para a Índia para acertar com o embaixador a Covaxin. Tá? E aí em fevereiro assina lá o contrato. Se não fosse os irmãos Mirandas, tinha passado, né, isso aí tranquilamente, né, US$ 1 bilhão, na época 6 bilhões, tá, de reais. Então assim, fora R$ 1 por propina, tal, Pazuello. Aí não aconteceu nada, um absurdo o cara ser ministro da saúde que não sabia nem o que era o SUS. Mas saber que as filhas são ladronas, isso ele sabe. Né? Que ela recebeu auxílio emergencial e nem pediu desculpa. Né? Então, roubar, essa turma adora roubar. Né? Então, foram 53 e-mails ignorados. Né? Então, porque a Pfizer não ia fazer esquema, né, superfaturamento, que é a prática. Olha, superfaturamento, rachadinha, e o funcionário fantasma é a prática que está na veia do esgoto humano chamado Bolsonaro. Isso é na veia dele, não adianta, gente, não adianta. Tá? Não adianta. É melhor que você pegar um cachorro com 10 anos criado numa casa, né, daquela forma, e você pegá-lo e querer que ele faça xixi em tal lugar. Certo? Ele não vai fazer. Ele está acostumado a isso. Então, Bolsonaro é isso. Né? Não estou comparando ele com o cachorro, porque o cachorro é muito mais gente, né? No sentido figurado, mas muito mais humano do que ele. Tá? Então, uma corrupção gigantesca da vacina. Tá? O Ministério da Educação, né, em propina aos pastores, também está aí, não aconteceu nada, ninguém foi preso. Né? Foi preso bebeiro, está lá, ninguém sabe de nada, está aí, não sabe quanto que foi desviado, quanto que foi, né? Está aí, interferência gigantesca na Polícia Federal, né? Isso. O que eu fico mais abismado, pessoal, é que você tem áudios dele falando. Se eu não puder interferir, eu vou, troco um, se não puder, eu troco a outro, troco a ponta, troco todo mundo. Então, assim, você tem ele falando, mas infelizmente não é prova. Né? Tratou de equipamentos agrícolas superfaturados, né, como eu falei, que era, né, 271 milhões na compra de tratores, né, preços infladíssimos, né? Chegou a 259% de superfaturamento. E aí, empresa do chefe da SECOM fecharam contratos com o governo federal, né, o Weingarten, né, chefe da SECOM, recebe por meio de uma empresa na qual é sócio dinheiro de emissora de TV, agência de publicidade contratado pela própria secretaria. Né? Bonito isso, bacana. Né? Ônibus escolares com preço, também super preço, né? Faturados. Né? O FNDE, né? Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, né? Infelizmente aí com grande, né? Indicado aí por Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, gente boa, né? PL é uma coisa, né? Que é partido de ladrão, né? PL, né? Que na Casa Civil na época, enfim, aceitaram pagar 480 mil por cada ônibus, que deveria custar no máximo 270 mil. O preço total pulou para 1,3 bi, tá? Para 2,4 bi, um aumento de 55%, ou 702 milhões, tá? Isso está tudo, tá? Pessoal, vou colocar as fontes para vocês, aqui está tudo na internet para vocês procurarem, tá? Aí tem mais coisas aqui, meio bilhão, né? O terceiro conseguiu ver que tem contratos irregulares, tal. O bolsolão do lixo,
na mesma pegada de inflar preços, né, um aumento de 500% dos 381 milhões destinados para isso, a suspeita de superfaturamento em 109 milhões. É tudo milhões. Entre as empresas está a Codevasta, essa foi fantástica, né? O asfalto, né? Asfaltaram tudo. Acho que esse valor dá para ter asfaltado a ponte aérea Rio-Niterói. Ponte Niterói não. A ponte aérea, né, Rio-São Paulo. Orçamento secreto, isso aí absurdo, né? Esse escândalo, né? Porque se fosse algo para você, não, eles estão, nossa, é secreto, mas eles estão fazendo coisas, né, para o povo, para a população, tal. Não, nosso secreto, e a gente não sabia para onde vai, pra, como vai, quem são as pessoas, e isso é um escândalo gigantesco, gente. E passou. E o pior é que, assim, nada neste governo, olha, uma coisa que a gente não pode dizer que não foi transparente. Esse governo foi super transparente, tá? Assim, né, não do sentido do Bolsonaro, mas assim, transparente em dizer, não, aqui tem corrupção, aqui tem isso, aqui tem orçamento secreto, né, temos caixa 2, temos tudo. Entendeu? Normal. Sigilo de 100 anos nem se fala. Mansão do Flavinho, né, 12 milhões no mínimo, né? Disse que foi 6, né? E ali em Brasília, estranhamente, não tem cartório, né? Foi quase num cartório lá no Maranhão, não sei, né? Foi registrar um cartório mais de 100 quilômetros de distância, né? E fora 51 imóveis, né, com dinheiro vivo, né? Então isso é a família, isso é o clã Bolsonaro, e não sei o que, é que precisa fazer para ele ser preso. Eu falei, acho que nem se matar alguém, ele vai ser preso. Né? Não sei por que o Bolsonaro tem que não é preso, gente. Eu fico assim abismado. A Covaxin foi um escândalo gigantesco. Foram mais de 500 mil pessoas que morreram por conta da vacina que ele não quis comprar. Tá? Mas aqui vamos colocar mais alguns, né, para ver se vocês aí compartilham, para ver se a gente consegue, né, pelo menos que ele seja preso por alguma coisa, não é possível. Né? Crime contra a existência política da União, ato fomento ao conflito contra outras nações, né? Hostilidade contra a nação estrangeira, ato de declaração, né, de xenofóbicas, a médicos de Cuba, crime contra o livre exercício também dos poderes, atos ameaçados ao Congresso, do STF, interferência da PF que nós falamos, né? Em 2018 ele já estava ali tentando já, né, falando algo sobre o STF para fechar o Congresso. Ele não tinha perdido nenhuma ação contra o STF, mas já estava tentando o golpe. E aí, em 2019, que ele deita e rola, né? Tentar dissolver ou impedir, né, o funcionamento do Congresso, declarado isso aí por ele, principalmente participação em manifestação, ele participando, gente, de manifestação. Assim, eu não entendo, cara, eu não entendo. Ameaça contra algum representante da nação para coagi-lo, ato, né, disse de que teria que sair na porrada com o senador Randolph Rodrigues, né, ou seja, opôs-se ao livre exercício do Poder Judiciário, ato também de interferência na PF, ameaça para constranger juiz, ato ataques ao Supremo, crime contra o livre exercício de direitos políticos, individuais e sociais, ato, omissões e erros no combate à pandemia. Erros não, ele quis fazer de propósito, isso aí a gente sabe. Né? Usar a sua autoridade, né, para subordinação imediata, né, quanto tanta coisa que eu me perdendo, tá? Imediata para praticar abuso do poder, trocando as Forças Armadas, né, interferência na PF, ordem política social, ameaça a instituições, né, incitar militares à desobediência à lei, né, a questão do Pazuello em cima do palanque é um absurdo, né, um cara ativa, também não deu em nada, pelo contrário, né, Pazuello saiu e ficou ganhando, né, sem fazer nada, mil, 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 milhares de dinheiro, né, ato de ir à manifestação, né, provocar
animosamente nas classes armadas, ato, aliados incitarem motim, né, no caso do policial morto por outros, né, policiais em Salvador, né, violar direitos sociais assegurados na Constituição, omissões e erros no combate à pandemia, crime contra a segurança interna do país, omissões e erros no combate, né, à pandemia de novo, né, decretar um estado de sítio não havendo comoção, né, interna grave, ato comparou medidas, né, de governadores com o estado de sítio, ou seja, que era a raiva dele contra os governadores, né, que ele fez que pôde fazer até a última coisa que fez contra os governadores e prefeitos, que se não fosse ele, mais de 30 mil mortes por aí. Então, assim, eu vou dar uma resumida aqui, se eu falar muita coisa, porque é muito crime, apologia à tortura, né, mentindo para obter vantagem política, né, isso é de modo incompatível, né, com o decoro do cargo, expedir ordem de forma contrária à Constituição, que ele fez muito, né, troca nas Forças Armadas, crime contra a existência da União, artigo 5º, inciso 3, tá? 3, 7 e 11, né, na Lei 1079, tá, de 1950, crime contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário. Camaradas, é crime, tá? Então eu quero saber quando que o esgoto humano que defeca pela boca, chamado Jair Messias Bolsolixo, vai ser preso. Então, compartilhe isso aqui, tá? Vamos subir hashtag Bolsonaro preso urgente, tá? A gente basta, não é possível. Porque a Zambelli está aí solta, não foi presa. O Salles não foi presa, não foi preso. A Damares também não foi presa. O Nicolas, que pinta embora, também não acontece nada. E Flávio, Carluxo. Então, assim, gente, o que é que pode acontecer? Não pode prender mais ninguém. Você pode fazer crimes agora à vontade e roubar, né? Tá aí, né, os caras americanos também roubando e não acontece nada. Então, infelizmente, no nosso país, né, só preto, pobre, periférico, né, que é preso. Né? Os ricos que têm dinheiro não são. Vamos acabar com isso. Bolsonaro na cadeia.